Um arrebatamento. Múltiplas ascensões, um ensinamento profético. Darren D. Messenger. 25 de maio de 2025. Shalom Santos. Aqui é Dan, o mensageiro. Eu saúdo a todos vocês no poderoso e milagroso nome do nosso Senhor e Salvador pessoal, nossa bendita esperança, Yahushua Mashiach, Jesus, a cruz, a oliveira, o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé, o ancião de dias, aquele que era, que é e que há de vir novamente, o que sabemos que está muito em breve, o nosso príncipe das paz, nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a própria raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Como sempre, espero que meus verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo estejam bem e abençoados, onde quer que vocês estejam no mundo hoje, ao lado de seus entes queridos. Espero que vocês tenham se mantido fortes e firmes na fé. Estou de volta para compartilhar o ensinamento profético que estou animado para compartilhar com vocês hoje, que é intitulado Um arrebatamento, múltiplas ascensões. É basicamente uma continuação de onde parei na última palavra que compartilhei com vocês, que foi ressuscitado da corrupção. Então, se você não assistiu a essa palavra, por favor, vá e assista, para que você possa entender esta. E é sobre isso que ele tem me levado ultimamente, ele tem realmente me dado, peça por peça para o quebra-cabeça, e é isso que eu amo no Senhor, enquanto você permanecer firme nele, enquanto você continuar a permanecer em sua presença. Ele continuamente lhe dará o pão e o vinho desse conteúdo oculto, ele continuamente dará a você e, na época certa, ele permitirá que você libere essas palavras. E o Senhor diz, sim, exatamente, você acabou de dizer isso para este momento, porque esta é uma palavra do agora. Porque lembrem-se, nós sabemos em parte, nós profetizamos em parte, então ele está literalmente liberando pedaço por pedaço, ele está nos dando a revelação, a sabedoria para entender, para nos encorajar, para nos manter firmes, porque essa é a promessa, é sempre a esperança durante as estações de aflição. Então, novamente, esta mensagem é intitulada Um arrebatamento, múltiplas ascensões. Por que há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e aqueles que foram enviados para o céu? As pessoas simplesmente acreditam que todo tipo de coisa que aconteceu no Antigo Testamento, que tinha a ver com pessoas sendo levadas para o céu, apontava para o arrebatamento, mas isso não é verdade. Vamos expor que há apenas um arrebatamento na Bíblia, que é no retorno de Jesus Cristo na Batalha do Armagedon, mas há múltiplas ascensões. Então os pontos de exposição são as 4 ascensões que ocorreram nas Escrituras, que vamos analisar uma por uma. Vamos falar sobre o único arrebatamento que está registrado em Escritura. Vamos falar sobre a diferença entre aqueles que são arrebatados e aqueles que foram enviados para o céu. Vamos falar sobre alguns paralelos de ascensão de 40 dias no Antigo Testamento, que prenunciaram a ascensão de Yahushua. Vamos falar sobre como a ascensão sempre leva ao derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em todas as 4 ocasiões sobre as quais vamos falar. E vamos falar sobre a perseguição e o martírio das 2 testemunhas que ascenderão ao céu. Você ouviu isso? Ascensão ao céu após 1260 dias de seu ministério e a esperança, tanto para as primícias e a colheita do trigo, quanto para aqueles que estão sepultados. E eu quero começar com o Salmo 16 versículos 10 e 11, porque foi assim que tudo aconteceu, onde o Senhor revelou essa palavra e a partir dela, enquanto eu ali alguns dias depois, foi como se houvesse algo que você esqueceu ali e ele me guiou e levou alguns dias para eu entender. Então, o Salmo 16, versículos 10 e 11, diz: 10 Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. 11 Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Davi profetiza sobre o Messias que virá e como ele não verá corrupção e decadência. Então eu pesquisei no Google quantos dias leva para um corpo humano começar a se decompor no solo e é como se a partir do 3º dia em diante o corpo humano começasse a se decompor e Jesus ressuscitou no 3º dia, certo? E as primícias, as 2 testemunhas, ressuscitam no 3º dia, certo? Porque o Senhor não permitirá que seus corpos vejam a decadência, certo? Nem herdarão a corrupção, porque aqueles que herdam a corrupção são aqueles que descem ao Hades, certo?
Eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo fala sobre os diferentes tipos de corpos que temos, o corpo espiritual, o corpo carnal, e como o corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, porque é um corpo corruptível. Você precisa ter seu corpo incorruptível para entrar na presença de Deus. Então ouça o que Paulo diz em 1 aos Coríntios 15, dos versículos 42 ao 44, ele diz: 42 Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 43 Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 44 Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E eu só quero destacar que o contexto de toda essa passagem está falando sobre o arrebatamento da igreja e eu não quero que as pessoas venham e me ataquem e digam: bem, você só dá uma olhada nas escrituras. Não. O que eu estava apenas tentando deixar claro e certo para as pessoas entenderem é o que Davi estava falando sobre isso, que os santos nunca verão corrupção, mas os santos serão todos os que entrarão no reino milenar, porque eles não verão o Hades, eles não verão o lago de fogo. Mas há apenas um certo tipo que não verá a decadência e falamos sobre isso na última mensagem. Enoque foi um deles, ele não viu a decadência. Elias foi o segundo nas Escrituras que não viu a decadência, Jesus Cristo foi o terceiro nas Escrituras que não viu a decadência, e então as primícias serão o quarto que não verá a decadência. Agora, alguém fez um comentário muito interessante naquele vídeo e disse: bem, Moisés também não viu a decadência. É possível, mas a questão é que isso é pura especulação, porque aprendemos que Moisés foi de fato enterrado em um lugar que só Deus conhecia, no Monte Nebo. E aprendemos que o arcanjo Miguel veio e lutou com Satanás por seu corpo. Por que Satanás queria tomar seu corpo? Ele queria que o corpo de Moisés se corrompesse, mas eu realmente acho que foi para um propósito maior, eu acho que foi para idolatria, porque se os israelitas tivessem descoberto onde estava o túmulo de Moisés, eles provavelmente iriam e adorariam lá. E eu acho que essa foi a principal razão pela qual Deus enviou o arcanjo Miguel para ir e lutar pelo corpo de Moisés. Mas a Bíblia não nos diz quantos dias Miguel foi lutar com Satanás por seu corpo. Então foi antes de 3 dias? Foi antes do processo de decomposição? Foi depois? Não sabemos. Então é pura especulação neste momento. Eu não posso dizer com certeza que Moisés não viu a decomposição. Porque eu não sei isso, certo? O que eu sei é que há um tema na Bíblia para aqueles que não veem a decadência. Enoque não morreu, Elias não morreu, Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos. As primícias morrerão, mas ressuscitarão dos mortos. Então há esse tema de que você morre e ressuscita dos mortos. Até agora aprendemos sobre aqueles que não veem a decadência. Então eu quero ir direto para a história de Enoque. Enoque foi a primeira ascensão registrada para nós na Bíblia. Gênesis 5 versículos 21 ao 24 diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. Agora há apenas um ponto interessante que eu quero apontar aqui, porque naquele outro ensinamento, ressuscitado da corrupção, aprendemos que o nome de Matusalém significa: seus mortos trarão julgamento. Mas continuando, diz que depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos, mas nos primeiros 65 anos não menciona nada, então pode-se imaginar que nesses 65 anos Enoque estava chegando à sua plenitude, em seu chamado. Como se ele ainda estivesse meio que nas entrelinhas, eu não sei, mas assim que ele gerou Matusalém, entendemos que Enoque começa a realmente viver sua vida para Cristo, ele dá tudo, porque ele começa a andar com Deus pelo resto de seus dias. E diz que todos os dias de Enoque foram 365 anos, então sabemos que um dia é como um ano para o Senhor, e eu falei sobre isso naquele ensinamento. Isso apenas mostra que para agradar a Deus você tem que andar com Ele a cada dia. Você tem que carregá-lo através de cada dia, porque eu acho que o que as pessoas tendem a esquecer é que Enoque viveu nos dias dos Nefilins, ele viveu em uma geração mais fraca, então não foi fácil para ele ter agradado a Deus da maneira que ele fez. E o versículo 24 diz que Enoque andou com Deus e ele não estava porque Deus o levou. Agora novamente aqui as pessoas falam sobre, ele foi arrebatado para o céu, mas conforme vamos passando por isso, vamos aprender que ele ascendeu com o Senhor para o céu. E eu gosto de como os pontos que estão sendo levantados para vocês sobre andar com o Senhor todos os dias no meio de uma geração má e perversa, requer muita fé.
E o apóstolo Paulo fala sobre a fé de Enoque em Hebreus 11 capítulo 5, quando ele diz que, pela fé Enoque foi levado para cima para que ele não visse a morte, ele não viu a decadência, certo? Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado ele foi ordenado como alguém que agradou a Deus. Agora novamente falamos sobre a conexão de Matusalém com as primícias. Sua morte trará julgamento, porque uma vez que os primeiros frutos morrem e ressuscitam dos mortos e ascendem ao céu, há uma transição da tribulação para o período da grande tribulação, e essa transição é marcada por um grande terremoto e a morte de 7.000 pessoas, mas também é marcada pela transformação e um reavivamento, porque o restante que vê isso começa a dar glória a Deus e obviamente se arrepende de seus maus caminhos. Agora eu quero que entremos na segunda ascensão, que é a história de Elias. Elias, segundo de Reis 2 versículos 9 ao 11 diz que Elias disse a Eliseu, pergunte o que posso fazer por você antes que eu seja tirado de você. Eliseu disse, por favor, que uma porção dobrada do seu espírito esteja sobre mim. Então ele disse, você pediu uma coisa difícil, no entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, assim será para você, mas se não, não será assim. Então aconteceu que, enquanto eles continuavam conversando, de repente uma tempestade de fogo apareceu com cavalos de fogo e os separou e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Novamente ele não morre, não vê a decadência, ele ascende ao céu. Isso não é um arrebatamento. Novamente estamos passando por isso e vamos deixar as Escrituras nos ensinarem exatamente a diferença entre a ascensão e o arrebatamento. Agora, antes de entrar na terceira ascensão, que é a de Yahushua, já vemos alguns paralelos que estão acontecendo aqui, certo? Por quê? Para os últimos reinados virem tem que haver aqueles que vieram com os primeiros reinados, mas, veja, os primeiros reinados nem sempre são aceitos. Na verdade, na Bíblia, os primeiros reinados são sempre rejeitados. Então, pode-se imaginar por que Enoque foi levado embora. Ele não andou com Deus no sentido de que ele apenas andou com Deus no frescor do dia. Não, se ele andou com Deus, significa que ele cumpriu o mandato de Cristo enquanto esteve aqui na terra, o mandato de Yahvé enquanto ele estava aqui na terra e ele entrou no meio daquela geração. Então ele prepara o caminho para Matusalém que vem, e que dá à luz Lameque, e Lameque dá à luz a Noé. Então, Enoque é o bisavô de Noé. E Noé é aquele que meio que obtém os últimos reinos e as pessoas falam sobre a arca sendo um arrebatamento, eles tentam juntar tudo, mas não é assim, meus irmãos e irmãs. Por que o que aconteceu quando Noé estava na arca? Não choveu? Eles foram levados para o céu? Eles foram arrebatados para o céu? Eles ascenderam ao céu? Não, eles estavam na terra, mas eles foram protegidos, meus irmãos e irmãs, assim como o livro do Apocalipse nos diz a mesma história com esses profetas que vão profetizar 1260 dias, certo? Eles serão protegidos até que seus dias acabem. É o mesmo com os últimos Eliseus que virão, a batalha pela colheita do trigo que continuará o mandato de Elias. Elias naqueles dias é o que eles serão, eles irão perder suas vidas, mas no momento apropriado eles farão a missão, terão se levantado até que seus dias acabem. Você pensa sobre aqueles que estarão vivos no arrebatamento, o retorno de Cristo, sua segunda vinda, que eles vão estar longe de todos os problemas e coisas assim. Não, eles vão ter que lutar, eles vão ter que permanecer na fé, haverá muitas perseguições, mas o Senhor sempre protege e cuida dos seus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor nunca são envergonhados. Você pensa que os israelitas no Êxodo, com as pragas, eles foram tirados do Egito? Não, eles foram protegidos das pragas, as pragas não os prejudicaram, mas eles estavam no meio das pragas. Então amigos, durante os tempos de tribulação nós não somos tirados dos problemas. Não, nós estamos no meio dos problemas, mas nossa fé em Cristo nos garante que ficaremos bem, que Ele nos fará passar, porque sabemos que Ele nunca nos deixa, nem nos abandona. Fim da primeira parte.